Se analisarmos bem, iremos verificar que quase todos na mídia que agora estão contra Bolsonaro estavam contra ele também tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições do ano passado. É caso raríssimo dentro da bolha midiática alguém que estivesse contra Bolsonaro no primeiro turno que tivesse o apoiado no segundo. Mas o mimimi contra Bolsonaro e a Lava Jato está bem mais intenso hoje na mídia. Numa mesa redonda no canal isentão My News, Reinaldo Azevedo, Vera Magalhães, Joel Pinheiro e um outro convidado concordaram juntamente com o apresentador que Bolsonaro está perdendo apoio entre seus eleitores e citam declarações de repúdio às falas do presidente vindas de Miriam Leitão e João Dória para corroborar isso. Miriam Leitão certamente não votou em Bolsonaro, em nenhum dos dois turnos. E João Dória, se o fez, muito provavelmente só o fez no segundo. Contudo, quem votou em Bolsonaro por convicção votaria novamente, e quem votou para não votar no PT o faria também. Ao contrário dos citados comentaristas, que certamente não votariam em Bolsonaro nem tendo o diabo contra ele, e você pode chamar esse diabo de Lula se quiser, as pessoas que votaram no presidente são dotadas de senso de proporção. E mesmo que admitam exageros em algumas falas dele, não se melindram da mesma forma que o jornalista da Isentolândia. Nos Estados Unidos da América, tamanho ódio por Trump, por parte da maioria da grande mídia, fez com que os conservadores cunhassem até uma espécie de doença para os haters do presidente americano. Chama-se Trump Derangement Syndrome, TDS, ou em português, Síndrome da Insanidade por Trump. E parece que essa doença no Brasil só difere por ter como agente causador Bolsonaro. Mas os jornalistas isentões se sentem confortáveis agora para afirmar que há mais gente contra Bolsonaro do que havia no período eleitoral, por estarem quase todos na grande mídia brasileira focados em um único objetivo, o de derrubar o presidente. Até o primeiro turno das eleições, eles estavam dispersos, cada qual apoiando um candidato presidencial, e a maioria mesmo desdenhava das chances de Bolsonaro, que para eles, na pior das hipóteses, poderia ser derrotado por Fernando Haddad no segundo turno, uma vez que eles consideravam Haddad um petista moderado, um quase tucano. Ou seja, se Haddad tivesse sido eleito, o STF tivesse soltado Lula e este já tivesse governando o país através de seu poste, a mídia não estaria demonstrando nem um quinto da indignação que ela demonstra contra um presidente que apenas resiste a uma aliança velada poderosíssima, firmada entre o STF e o Congresso, que rejeita praticamente toda a agenda conservadora do presidente, concordando apenas com a sua proposta liberal para a economia. O fato é que os liberais que votaram em Haddad, sem muito alarde, para não dizer que votaram no PT, se sentem agora livres para se manifestar contra Bolsonaro ao lado dos petistas. Mas você poderá estar se perguntando, se poderia ter havido liberais que votaram em Haddad, mas que eram a favor da Lava Jato. Contudo, o que se vê é que isso não aconteceu, pelo menos não houve ninguém que fosse um verdadeiro ferrenho defensor da operação que tenha votado no petista. Quem era francamente a favor da Lava Jato e tinha reservas quanto a Bolsonaro, mas via nele a única opção de continuidade da operação, aprendeu a tolerá-lo e ainda mantém o apoio ao governo. Enquanto quem era francamente contrário a Bolsonaro e viu que mesmo que não intencionalmente a operação ajudou a sua eleição, aprendeu a odiar a Lava Jato. De uma maneira que agora os isentões, aqueles que votaram acanhadamente em Haddad para não votar em Bolsonaro, estão junto com aqueles que não se envergonham de ter votado no petista. E estão fazendo muito barulho na mídia contra o presidente, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. É claro que o Intercept, ao publicar material que é fruto de crime, ajudou nessa união dos grupos antibolsonaristas.